Fala aí, galera. Tudo certo? Seguinte, esse aqui é um vídeo essencial para o entendimento e para evolução de vocês no ciclismo. E por mais que alguns bons ciclistas não tenham esse conceito teórico entendido dentro do campo do feeling e da inteligência corporal deles, eles têm isso bem internalizado. E talvez, né, o que eu vou explicar aqui vai mostrar assim um mapa concreto para evolução no pedalar que excede qualquer planilha de treino para quem já vem praticando e treinando de forma sistemática, tá? O que a gente vai começar desenvolvendo aqui? Primeira delas, já parou para pensar por que existe um câmbio ou o que é o câmbio e a relação de uma bicicleta? Bom, as peças ali, né? Quando a gente tem o pedal, a gente tem um braço no qual esse pedal é fixado e depois disso nós temos uma coroa e essa coroa tem uma quantidade de dentes. Nessa coroa vai a corrente e a corrente vai indo lá para trás para a roda traseira da bicicleta e ela passa por um cassete, que é também uma coroa menor com uma quantidade de dentes. Esses dentes estão nessa coroa, presos ao cubo da roda, então a força que a gente faz na frente é levada na corrente e movimenta essa coroa de trás, que está presa na roda, e a roda está presa nos raios, que está presa na parede da roda, e está preso no pneu, e essa força, né, vai sendo transmitida. Dito isso, essa quantidade de dentes determina a nossa relação. E isso quer dizer que existe uma relação entre essa quantidade de dentes e o número de vezes que a roda traseira vai girar. Então, um câmbio nos permite variar a quantidade de vezes que a roda traseira da bicicleta vai girar em resposta a uma volta completa do pedal. Então, se tu pegar aí na tua casa e a tua relação tiver 50 dentes na coroa da frente e 10 dentes na coroa de trás, ou 11, né? 11 é o comum da Shimano e 10 é o comum da SRAM, como a coroinha menor do cassete. Então, na frente tu vai ter hipoteticamente 50 e atrás tu vai ter 10 ou 11. Quando tu der uma volta inteira no pedal, o pedal tá em cima e ele vai e gira de novo até em cima. Quando tu fizer, se ela estiver na 50 e na 10, tu vai dar uma volta completa, a roda traseira vai dar 5 ou 4,7, 4, alguma coisinha ali. Então, tu vai ver que tu vai girar uma na frente e tu vai girar 5 voltas. E aí pensa bem, por que essa marcha ela é tão pesada, né? E por que ela é difícil de manter? Porque quando eu der uma volta, uma pedalada que eu der, vai fazer girar 5 vezes. Se eu reduzir isso, se eu botar na frente na coroa menor, eu vou ter em torno de 30. Então, 30 dividido por 10 dá 3. Por isso que essa marcha é mais leve, porque quando eu pedalar uma, essa roda que está presa no chão, né, a roda, o pneu da bicicleta que está preso no chão, ele vai girar 3 vezes. E se eu pegar essa coroa menor da frente, que é 30, e eu colocar atrás e subindo a marcha na coroa menorzinha, quando eu pedalar 30 por 30, ou 30 por 32 lá atrás. Quando eu der uma volta na frente, se for 30, vai dar uma volta atrás. Ou se for 32, 34, 42, como é no mountain bike, vai dar menos de uma volta. E é por isso que fica muito leve, porque quanto para um mesmo número de giro de pedalada, eu vou mudando atrás e eu vou diminuindo. Quanto menos eu quiser que a minha roda gire a cada pedalada, mais leve o esforço fica. Quanto mais eu quiser que
a minha roda gire a cada pedalada, mais velocidade eu vou ter, né? Porque a cada pedalada a roda gira 5 vezes. Então eu vou ficando cada vez mais veloz na pedalada dessa forma. Então, isso implica, né, no seguinte: quanto menos a roda traseira girar a cada pedalada, menor é a minha força muscular, menor é o meu desgaste, menor é a minha fadiga, menor é a minha velocidade. Então, quando eu estou trocando uma marcha, ou quando eu vou adquirir uma bicicleta e ela tem mais velocidades, ela tem mais marchas, essa bicicleta está me dando a possibilidade de ter um ajuste de força mais amplo. E aí, conforme eu vou enfrentando diferentes terrenos, eu saio daqui para pedalar e vou para Lomba Grande. Eu estou em Florianópolis, eu vou de uma ponta a outra da ilha. Eu estou no Rio de Janeiro, vou ir de Copacabana até Barra da Tijuca. Esse terreno oscila e nós sabemos, entendemos e vamos construindo o entendimento dentro do treinamento de que se eu sou mais constante no meu esforço, eu economizo energia, né? Só que isso nunca vai existir se eu não dominar e eu não entender o meu conjunto de marchas e eu não for trocando marcha, porque fazer a minha roda girar várias vezes lomba acima é complicado, né? Então, qualquer mudança no terreno vai permitir que, com o mesmo esforço, eu venha a tolerar girar mais ou girar menos a roda traseira. Então, eu preciso de muitas trocas de marcha, porque o terreno, o vento, o clima, tudo isso vai me proporcionar um contexto sutil de força muscular. E quanto mais apurado for o meu feeling, ou quanto mais eu tiver a minha potência, e é por isso que a potência muda em tempo real e a frequência cardíaca não, porque a frequência cardíaca responde a um conjunto de esforços e a potência e a cadência estão pegando ali em tempo real o que está acontecendo. Passou num buraco, forçou a pedalada, opa, potência subiu, né? E é por isso que o treinamento com sensor de potência ele é tão apurado e é o que existe de melhor e absoluto no ciclismo, tá bem? E esse número de pedaladas que eu vou fazendo ali na frente e que vai ter, conforme a minha marcha, um número fixo de rotações do meu pneu, ele é expresso por uma métrica chamada RPM, que seriam revoluções por minuto, ou então, simplificando ela, rotações por minuto, que é o número de vezes que o pedal sai de um ponto fixo e dá uma volta completa, tá? E a cadência é um número muito importante no ciclismo porque ele nos permite determinar o quanto de momentum eu vou ter ou o quanto de inércia eu vou gerar dentro da pedalada. Um corpo em movimento tende a manter-se em movimento a menos que ele sofra o efeito de uma força. Então, quando eu mantenho uma cadência constante, eu estou determinando um número de força inercial, ou seja, de força que tende a se manter ali, e quanto menos essa força oscilar, mais eu vou tolerar as marchas. Então, o que vai acontecer? Se eu começar ali na minha bicicleta com uma marchinha bem leve, porque eu vou sair do lugar, vou começar a andar, e eu coloquei ali 30-30. Então, eu começo movimentando, saindo do lugar, com uma pedalada na frente, um giro de roda. Eu vou girando, 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 e eu tô a 80 RPMs. Então, a cada minuto eu giro 80 vezes, e a cada 80 vezes que gira aqui, gira 80 aqui. O que acontece? Eu gero tanta força ali que aquele esforço inicial, aquela primeira força que eu coloquei, fica leve e rápido, né? Isso acontece com o nosso carro também. A gente bota a primeira marcha e daqui a pouco, para ganhar mais velocidade, eu tenho que botar uma marcha mais pesada. Então, na bicicleta, a mesma coisa. Daqui a pouco, 30 por 30 tá muito leve, eu ganhei velocidade.
eu vou botar a coroa de 50 na frente. Então, 50 por 30 já vai girar bem mais a minha corrente. Ou então, eu vou reduzir aqui para 15 e aí ficou 30 na frente e 15 atrás. Eu vou girar 2 vezes, então eu vou ganhar mais velocidade. Se eu me mantiver a 80, daqui a pouco eu posso botar outra marcha pesada. Só que o que acontece? A pessoa muitas vezes é irregular, tá conversando, tá distraída, tá olhando podcast ouvindo podcast enquanto tá fazendo treino no rolo, tá vendo esse vídeo no YouTube aqui e tá, nossa, e perdeu a concentração. Essa cadência cai, eu perco força inercial ali na frente e aquela mesma marcha passa a ficar mais pesada. Então eu tenho que fazer uma retomada e eu gasto mais energia, mais energia, mais energia. Então vejam que nós temos aqui já 2 componentes muito importantes e que vão determinar o grau de força que eu preciso aplicar na minha bicicleta. Então, primeiro, a marcha é muito importante. Segundo, o peso dessa marcha que eu coloquei, ele vai ser determinado também pela constância da minha cadência, porque qualquer oscilação na cadência me custa maior energia, porque reduz a força inercial. É como se eu tivesse empurrando, embalando um skate e eu parasse, ou um patinete, né? Quem é que nunca andou de patinete? Eu tô embalando o patinete, eu tô andando. Eu paro de embalar, eu vou ter que dar uma embalada mais forte para retomar aquela força ou aquela velocidade que eu vinha fazendo. E eu tenho certeza que faz sentido para ti. E agora, quando isso é como se fossem 2 lados de uma mesma moeda, porque essa situação da cadência e da marcha, ela vai acontecer em subidas também. E isso explica por que muita gente sofre tanto com subida, porque ela oscila muito a cadência. Então, quando eu vou enfrentar uma subida, o que eu preciso fazer? Primeiro, preciso estar pedalando sempre ali, né, numa cadência constante, mas eu preciso preparar a minha troca de marchas para que ela seja constante, progressiva e o que acontece, né? O oposto, vamos pelo caminho oposto. A pessoa vai para a subida com aquela marcha da reta e não ajusta. Então ela tá ali 50-10. Quando eu entrar numa subida que impõe automaticamente um esforço maior do que aquele esforço no plano, se eu quiser entrar lá girando, ou seja, a força que o terreno impõe mudou, e eu quiser entrar nessa subida sem trocar a minha marcha, eu vou ter ainda ali uma pedalada para 5 giros da roda traseira. Então o que vai acontecer? Ou eu vou perder velocidade, porque vai ficar mais difícil de girar 5 vezes a roda traseira, ou então eu vou fazer uma força absurda. E quando a gente faz uma força absurda, a gente acaba gerando fadiga mecânica, fadiga metabólica, então acumulam metabólitos locais, o nosso fôlego, a respiração descompensa e a gente vai perdendo força. Só que eu perco força, eu perco velocidade e eu perco força inercial na pedalada. E mesmo que eu venha a trocar de marcha já no meio da subida, eu vou ficar com aquela fadiga acumulada e eu vou ficar com pouca força inercial. Então, muitas vezes não é que falta marcha na bicicleta para subir, mas a pessoa se colocou num ponto de quebra que o custo para embalar de novo uma marcha baixinha e leve fica alto. Então eu preciso, a subida tá lá na frente, eu já vou ajustando, preparando a minha marcha, porque quanto mais eu conseguir, ou pela quantidade de tempo que eu conseguir manter a minha cadência, menos eu vou ser punido por essa diferença na inclinação, tá bem? Então, subidas eu preciso antecipar essa troca. E por isso que o ciclismo é um esporte altamente técnico, porque a gente precisa ter esse entendimento da relação das marchas, da aplicação de força, da janela
da linha do tempo na qual eu aplico essa força e também dos componentes inerciais, né? Os princípios físicos que vão reger essa orquestra toda de métricas, né? Então a dança da física, ela tá constantemente indo para um local diferente, ora pelo nosso coeficiente de arrasto, pela posição que a gente está na bicicleta, pela diferença da massa de ar, né, diferentes temperaturas, os ângulos do vento, a turbulência que o vento vai nos proporcionar. Mas antes disso tudo, para eu poder pensar nessas outras situações, eu preciso me cercar do entendimento e do domínio desses elementos propulsivos, a cadência, a relação que eu vou movimentar, a marcha que eu escolhi, né, que vai ditar qual é a relação vigente. Tá certo, galera? Assistam esse vídeo uma vez, duas vezes, depois pega esse vídeo, vai pro rolo ou pega a bike e movimenta ali, faz a continha, divide o número de dentes, conta os dentinhos, deve estar escrito com certeza na bike de vocês, né? Na coroa da frente, 50/34, 52/36, 53/39. Esses números são a quantidade de dentes das duas coroas que estão ali na frente, ou a quantidade de dentes da uma coroa, né, da única coroa que tá ali. E atrás, às vezes no cassete é mais difícil achar a identificação, mas o padrão Shimano ali vai ser 11/28, 11/32, e para outras marcas pode contar o dentinho ali, né, e faz a conta. Mas se é Shimano, o menor é 11, e se é SRAM, o menor vai ser 10, e aí tu pode fazer a conta com coroa maior, coroa menor na frente, que vai dar direitinho. Vai girar a roda ali na frente, girar a roda, girar a coroa, né, girar o pedal, fazer uma rotação completa, e vai dar direitinho o número de vezes que o teu pneu vai girar, tá? Então começa a pensar sobre isso e, ó, se é para não entendeu nada para trás ali, eu vou te dar uma situação. Controla a tua cadência para ela ficar sempre entre 78 e 90 RPM o tempo todo. E toda vez que tu tiver dificuldade para manter esse número que está confortável entre 78 e 90, troca a marcha, troca a marcha, troca a marcha. É inconcebível tu pedalar meia hora em qualquer terreno aberto, né? No rolo é diferente. Mas é inconcebível pedalar meia hora, menos do que isso, num local aberto e não ter a necessidade de trocar de marcha a cada 2, 3 minutos, tá bem? Se não tá rolando esse ajuste fino, com certeza a cadência não está sendo preservada ou o esforço para preservar essa cadência vai te levar a uma fadiga precoce em relação àquele potencial de desempenho que tu tem. Combinado? Se tu ainda não te inscreveu aqui no canal da Iron, por favor, resolve isso agora para eu voltar aqui e te trazer mais conteúdos. Combinado? Bora treinar!